também, convido. O nosso texto para a reflexão bíblica dessa noite está registrado no livro de Filipenses, capítulo 4. Peço que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, esse é um dos textos de Paulo mais conhecidos. Sempre que a gente fala do apóstolo Paulo, automaticamente vem na mente da gente o tudo posso naquele que me fortalece, né? Até mesmo pessoas que não têm costume de ler a Bíblia, eu já vi muitos que não têm contato nenhum com a Bíblia. De repente coloquem no seu caminhão atrás, porque a frase é bonita, né? Outros colocam na rede social, outros colocam estampada em uma camiseta. É uma frase muito bonita. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguns interpretam de uma forma, outros interpretam de outra, mas de qualquer forma todos admiram essa frase. Mas eu queria falar hoje com vocês, com a permissão do Espírito Santo, sobre provações. E eu queria perguntar para a igreja, quantos aqui já enfrentaram alguma provação? A outra pergunta é diferente. Quantos aqui nunca na vida enfrentaram uma provação? Levante a mão. Não tem um. Todos já enfrentaram alguma prova na vida, né? Alguma provação. Irmãos, há muitos tipos de provações. Há provações na vida financeira, há provação no relacionamento conjugal, há provação na família, há provação no trabalho, na saúde, enfim. Há muitas provações. Mas eu queria dizer para você que de todas as provações que existem no mundo, todas elas se resumem em 3. Só 3, não passa disso. Todas as provações do mundo resume-se em 3 provações. A primeira delas, as provas que nós criamos. As provações que nós mesmos criamos. Sabe, alguns dias atrás eu preguei aqui e eu falei sobre o poder da língua, o poder da palavra, né? E eu falei da consequência de uma palavra dita de maneira errada, em um momento errado, enfim. Muitas das vezes nós criamos os problemas pelos quais reclamamos. Muitas das vezes nós mesmos criamos as provas e depois nos queixamos a Deus. E eu vou mais além. Muitas vezes nós criamos as provas e culpamos a Deus. Isso é muito comum do ser humano. Lembram de Adão e Eva? Assim que desobedeceram ao Senhor, comendo do fruto proibido, a primeira posição de Adão foi o quê? Culpar Eva. Senhor, a mulher que tu me deste. Eva então olhou para um lado e outro e falou, Senhor, a serpente me enganou, e aí ficou jogando de um para o outro, né? Eu fico imaginando a serpente olhando para um lado e outro e perguntando, para quem eu boto a culpa, né? Mas ficaram jogando um para o outro. Uma outra coisa interessante
é que, na verdade, ali era um tipo de indireta. Na verdade, eles estavam culpando a Deus. Adão disse assim: Senhor, a mulher que tu me deste, ou seja, tu me deste uma mulher que me enganou. Entendeu o recado? E Eva poderia dizer o seguinte: Senhor, a serpente que tu criou, né? Então, automaticamente, estavam jogando a culpa da desobediência em Deus. Era como se fosse uma indireta, né? Há um ditado que diz que, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, Adão e Eva, em resumo, eles estavam culpando o próprio Criador pela desobediência deles. Como nós somos em tudo muito parecido com Adão e Eva, até nos dias atuais, continuamos fazendo a mesma coisa. Deus diz: não é por aí, a gente faz. E depois que a gente colhe as consequências das nossas escolhas, procuramos: cadê Deus? Por que Deus deixou ou permitiu? Afinal de contas, Ele não é soberano, afinal de contas, Ele não me ama? Por que Ele deixou eu ir tão longe? E a gente começa agora a culpar a Deus. A gente colhe o amargo fruto do que plantamos e culpamos a Deus. Irmãos, isso não é de hoje, e isso vem de muito longe, como eu falei agora há pouco, citando o exemplo de Adão e Eva. Mas eu quero lhe dizer também que existem muitos exemplos na Bíblia. Eu não vou falar de todos, claro, o tempo não permite, mas lembram de Moisés, o libertador do povo hebreu, um instrumento de Deus para livrar o povo de Deus do cativeiro egípcio. Deus usou fortemente Moisés, um grande instrumento. Mas Moisés, ele foi ansioso. Ele tentou fazer as coisas do jeito dele, no tempo dele. E quando ele tira a vida de um egípcio, ele pensa: as coisas estão demorando demais para acontecer. Até quando eu vou ficar assistindo essa cena? Então ele tentou fazer do jeito dele, no tempo dele. Como consequência, precisou fugir para o deserto. E eu pergunto para vocês: Deus deixou de cumprir o plano na vida de Moisés? Não, Deus cumpriu. Mas o tempo foi mais demorado. Por quê? Porque Moisés tentou colocar o dedo humano nos planos de Deus. Moisés tentou fazer do jeito dele. É claro, quando Deus determina algo, os planos de Deus não são frustrados, né? Independente do que você faça, Deus vai cumprir a promessa dele, porque Ele é soberano. Mas Deus não tira a consequência das nossas escolhas. Deus não tira, isso é um fato, isso é bíblico. E graças a Deus porque Ele não tira, né? Nós vamos entender isso por quê. Irmãos, por que então que nós criamos prova, já que prova é tão ruim? Por que então que nós criamos? Primeiro, porque somos ansiosos. Não suportamos esperar. Nós falamos que o tempo de Deus é perfeito. No entanto, nós não suportamos esperar. Deus tem uma promessa para cada um de nós e nós sabemos. Mas a gente fica pensando: eu vou tentar dar uma ajudinha para ver se acontece, porque até agora eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. Então a gente tenta dar uma ajudinha para Deus e as coisas desandam. A nossa maneira de confiar em Deus é muito fraca. Então Deus, Ele não tira a consequência, como eu falei agora há pouco. Nós somos muito ansiosos e precisamos aprender lições. Outra coisa, nós somos apressados, nós agimos por impulso. Agimos por impulso. Quem nunca se deparou com um problema e com a cabeça quente tomou uma decisão precipitada? Eu já tomei. Eu acredito que eu estou pregando para alguém aqui também que já tomou uma decisão precipitada na vida. Talvez tenha alguém aqui que é alguém que reflete melhor, alguém que pensa melhor antes de tomar alguma atitude diante de um problema, né? Eu já fui bem mais ansioso. Deus tem me ensinado. Né? Deus tem me ensinado. Eu tenho pago um alto preço por algumas escolhas feitas, precipitadas. A pressa, o impulso, a pouca confiança em Deus.
fez com que eu tomasse algumas decisões na minha vida. Mas Deus tem me ensinado. Então, irmãos, a nossa autoconfiança, alguém deve estar pensando assim, irmão, mas autoconfiança não é bom? Eu vim aqui para o irmão pregar e eu saí daqui autoconfiante. Você vem falar que autoconfiança não é bom? Para o cristão, não. O cristão não tem esse negócio de autoconfiança. Nós confiamos em Deus. Nós não confiamos em nós mesmos. Né? O que o mundo chama de autoconfiança, nós chamamos de fé. Nós temos fé que vamos conseguir algo. Mas autoconfiança, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então eu não confio no meu coração, eu não confio na minha vontade, eu não confio na minha capacidade. Eu confio em Deus, porque Ele não falha. Então não me venha com esse negócio de, você tem que ser autoconfiante, você está passando por problema, tenha autoconfiança. Meu querido, eu digo diferente para você. Meu irmão, não olhe para a tua capacidade, não olhe para o teu coração, não olhe para o teu interior. Dentro de você tem um poço de amargura, desespero. Dentro de você não existe a solução para o teu problema. Alguns vão no psicólogo quando estão passando por problema. E eu já vi alguns ficar pior, né, do que antes. Por quê? Porque ele diz assim, Adão, eu fui no psicólogo. O camarada falou para mim que eu tenho uma capacidade extraordinária. Eu olho para mim e não vejo isso. Eu falei, realmente você não tem não, meu querido. Vai acabar de matar o homem, né? Mas quando você mostra para alguém que está fraco, que a força do universo maior que existe está do lado dele, há mais possibilidade dele superar. Não adianta você querer mostrar que o ser humano tem uma capacidade que ele não tem. Não adianta você dizer para o ser humano olhar para dentro de si. Olha para você, não é assim que dizem? Olha para você. Você é capaz de ir mais longe. Você é uma raridade. A Bíblia mostra diferente. Ela mostra que nós somos fracos, dependentes de Deus totalmente. Agora, quando nós estamos do lado de Deus, não há força no universo que nos destrua. Nada pode nos destruir se estamos com Deus. Mas a nossa capacidade, não confie na tua capacidade. Eu digo isso hoje à noite. Se você ouviu ao contrário, esqueça, não confie. Confie em Deus. Confie em Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para você que essa autoconfiança tem feito as pessoas tomar decisões precipitadas, né? Outra coisa, pouca fé. Pouca fé. Não blasfeme de Deus quando quem criou o problema foi você. Não ousa blasfemar de Deus, né? Irmãos, eu falei que Deus ele não tira a consequência. E por que Deus não tira a consequência, já que Ele nos ama? Exatamente por isso, porque nos ama, que Ele não tira a consequência. O maior desejo de um pai é ver um filho crescer aprendendo. Aprendendo. As provas que muitas das vezes nós mesmos criamos, Deus, Ele observa cada um de nós colhendo o fruto amargo. Deus se entristece com isso, porque Ele é Pai. Mas por um outro lado Ele diz, depois dessa consequência, Ele vai aprender. Depois dessa consequência, Ele cresce. Depois dessa consequência, Ele amadurece. Depois dessa consequência, Ele fica mais forte. Por isso eu não tiro. Se Deus tirar a consequência de cada escolha que nós fazemos, de cada decisão precipitada, se Deus tirar a consequência, nós nunca vamos amadurecer. E nós vamos sempre criar um problema maior que o outro. Eu saí de uma dívida de 1.000, vou criar de 2.000. Eu saí de 2.000, vou fazer de 6.000. Pensar que não está devendo o mundo todo, né? Então Deus disse assim, eu não vou tirar, deixa chorar, deixa sofrer, porque aí aprende, né? Estou falando da minha maneira um pouco nordestina, claro que Deus fala de uma maneira mais amorosa, mas é isso aí. Deus permite, Deus deixa,
a fim de que cresçamos, com um problema que nós escolhemos. Agora veja, a consequência nos educa, nos amadurece, e para evitar maior sofrimento futuro. Entende? Porque o ser humano, irmão, ele é insaciável. Ele criou uma coisa pequena, depois que ele percebe que ele passou por cima, ele diz assim, então se eu passei por cima desse, eu vou criar um maior. Ele é insaciável, ninguém consegue saciar o ser humano. Em nada, nem em dinheiro, nem em poder, em nada. Em sucesso, o ser humano é insaciável. Muito bem, deixa eu correr contra o tempo, vamos agora então para as outras provas, né? Agora uma coisa interessante sobre as provas que nós criamos, o que precisa, irmão? Qual a minha postura diante de uma prova que eu criei? Como é que eu devo me comportar diante de um problema que eu mesmo criei? Você precisa de garra, coragem e enfrentar até vencer. Eu sou do Nordeste, o povo lá tem uma linguagem um pouco diferente daqui. O povo lá costuma dizer o seguinte assim, você fez o angu, agora coma. Né? Então, criou um problema? Criou. Pois tenha coragem, tenha garra, enfrente até vencer. Porque quem fez o problema foi você. Então, enfrente. E não é com choradeira, não é com ladainha, não. É enfrentar com coragem. Né? Muito bem, vamos adiantar. Outra prova, as provas que Deus permite. Você deve estar se perguntando, irmão, e nem é a mesma coisa não? A prova que eu criei, nem a prova que Deus permite, é diferente. A prova que Deus apenas permite é uma prova que você talvez não criou. Entende? Eu já vi pessoas que passaram por problema assim. Eu posso citar alguém da Bíblia, por exemplo, Jó. Jó não criou o problema. Toda aquela prova não foi Jó que criou. Foi Deus quem criou a prova de Jó? Não. Foi Jó que criou? Não. O capítulo 1 diz que ele era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó era um camarada que estava acima de qualquer suspeita de criar problema, né? Mas Deus permitiu a prova na vida de Jó. Talvez eu esteja pregando nessa noite para alguém que não criou um problema e de repente está passando por um problema. Irmão, não foi eu que criei o problema. Eu lembro de uma vez um amigo falou para mim assim, olha, eu emprestei um cartão de crédito para um amigo. O camarada não teve pena do meu nome. Eu estou endividado até o talo. Eu não criei o problema. Ele criou o problema. Eu tentei ajudá-lo, né? Ele criou o problema. Aí a gente se pergunta, então por que Deus permitiu? Por que Deus não bloqueou a senha? Por que Deus não permitiu que a máquina não passasse? Enfim, né? Deus podia fazer tanta coisa. Por que Deus permitiu? Por que Deus permite? Tem várias respostas, né? Primeiro, Deus permite a prova na vida do justo, muitas das vezes, para servir de lição para os outros. A vida de Jó é uma lição para cada um de nós. Outra coisa, Deus permite também para provar, não para Deus mesmo, porque Deus conhece o nosso interior, e não para a pessoa mesmo, porque Ele sabe quem reina no seu coração, mas Deus permite a prova na vida do justo, para provar para todos que o cercam e para Satanás, quem ocupa o primeiro lugar no trono do seu coração. Quem ocupa? Jó era um homem bem-sucedido, uma família exemplar, uma saúde impecável. Perdeu tudo, entre aspas, porque o tudo de Jó era Deus. Ou seja, ele não perdeu nada. Ele não perdeu nada. Satanás achava que tinha tirado tudo de Jó, mas ninguém podia tirar o tudo de Jó. O tudo de Jó era Deus. Então Deus permite a prova exatamente também para isso, irmãos. Irmãos, diante de uma prova que Deus permite, qual deve ser a minha postura, como eu devo me comportar? Ter paciência. A outra lá é o quê? Não é ter paciência não, a outra lá é o quê? É enfrentar, é ter coragem.
A prova que você criou não é ter paciência, não, é enfrentar ela. Agora, uma prova que Deus permite, tenha paciência. Deus, ele só manda frio de acordo com o cobertor, é um ditado, né? Mas você vê, Deus, é bíblico, diz que Deus não permite nenhuma prova além do que nós possamos suportá-la. Então tenha paciência. Se Deus permitiu, não foi você que criou? Não. E Deus permitiu? Sim. Então tenha paciência. Tenha paciência. Deus está no controle. Se Ele permitiu, Ele está no controle. Assim Ele falou para Satanás, né? Tira-lhe tudo, mas não toca-lhe na vida. Porque eu estou no controle da vida dele. Então Deus está no controle, se Ele permitiu, Ele está no controle. Muito bem, agora nós vamos para a terceira e última prova, ou seja, tipo de prova, né, que é um resumo. Talvez alguém vai se assustar com essa terceira, tomara que vocês me compreendam. Né? Como diz um pastor amigo meu, se segura no banco aí para não cair. Mas a terceira prova são as provas que Deus cria. As provas que Deus cria. Talvez alguém está ridicularizado com isso e está pensando assim, então eu vou abandonar Deus, porque eu já tenho um problema demais, Deus ainda cria um bocado. Eu já tenho as provações que eu crio. E Deus ainda cria algumas, então como é que fica esse negócio? A pergunta, na verdade, não deve ser Deus cria ou não cria prova? A pergunta não é essa. A pergunta é, por que Deus cria prova? Essa é uma pergunta inteligente. Mas a resposta, se Ele cria ou não cria, a resposta é cria. Deus cria provas. É bíblico. É bíblico. A Bíblia está cheia de provas que Deus mesmo criou. De capa a capa você vê. Várias provas que Deus criou. Eu não estou falando aqui, irmãos, de uma prova que Deus permitiu. Eu estou falando Deus causando a prova. Causando a aprovação. É isso que eu estou dizendo. Né? Por exemplo, tem vários, eu não vou citar todos, o tempo não permite. Mas, por exemplo, quando Paulo se deparou com Jesus a caminho de Damasco, quem causou a cegueira em Paulo? Foi uma pedra? Foi uma terra que caiu no olho dele? Quando ele caiu, tacou o olho em alguma pedra? Não, foi a glória de Deus, foi o próprio Cristo que causou a cegueira nele. E falou mais para ele assim, olha, tu está cego, mas tu vai na rua chamada direita, lá tu vai encontrar um homem chamado Ananias. Esse homem vai orar e tu vai ficar curado. Mas Deus criou a cegueira nele ali. Deus fez Nabucodonosor comer capim como um animal, por algum tempo. Não foi Deus que permitiu que ninguém se transforme em animal. Deus transformou ele em animal. Entende? Deus causando a prova. Certa vez Jesus estava com os discípulos de um outro lado de um rio. Aqueles pescadores eram bastante conhecedores do tempo, eles sabiam quando se aproximava uma tempestade. O céu ficou escuro e eles imaginaram ali, esse vento é de chuva, vai cair muita chuva. Sabe o que Jesus falou para eles? Vamos para o outro lado. Eles olharam um para o outro, como assim? Em meio à tempestade, a gente tem que se afastar do mar e não ir para dentro do mar. Jesus diz, entremos no barco e vamos para o outro lado. Eles enfrentaram a maior tempestade da vida que eles já tinham enfrentado, quando entraram dentro do barco. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, sabe o que para eles? Vocês já enfrentaram o vento forte? Vocês já enfrentaram assim uma tempestade de arrancar tudo? Já, Senhor. Não sabe o que é vento, não? Venham comigo. É como se Jesus estivesse falando assim, né? Venham comigo que eu vou apresentar para vocês o que é uma tempestade. Vocês vão ver o que é medo. Eles entraram dentro do barco, mas uma coisa extraordinária ali aconteceu. Jesus mostrou para todos eles que Ele estava acima de qualquer tempestade. Que Ele falava e o vento obedecia. Que Ele ordenava e as águas obedeciam. Ele mostrou para aqueles discípulos que, independente do tamanho da tempestade,
Ele é Deus. Ele é Deus. Então, irmãos, a resposta para a pergunta é por que Deus permite, aliás, por que Deus cria algumas provações? Por que Deus cria? Tem várias respostas, entre elas, primeiro, tem uma resposta aqui que não cabe nem questionar, né? Por que Deus cria algumas provações? Porque Ele é Deus, é soberano e não deve explicação para nenhuma criatura. Pronto. Deus não deve explicação. Ele age e pronto. Ele é Deus. Quando eu vejo alguém, um ser humano, sabe, eu tenho amigos que questionam muito a Bíblia. Eu lembro uma vez conversando com um amigo não cristão, e ele começou a falar, por que Deus faz assim? Por que Deus faz assim? Fica sem explicação. Eu falei, meu irmão, quem é nós para questionar o Todo-Poderoso? Ele é Deus, e Ele age do jeito que Ele quiser, o tempo que Ele quiser. E se não tiver nenhuma explicação, nós temos que calar, porque Ele é Deus. É assim que funciona. Ah, mas se você não tem explicação, eu não vou crer. Quem está perdendo é você, não é Deus não. Se você não crê nele, quem está perdendo é você. Se você quiser ser combustível para o fogo do inferno, quem sou eu para, né? Mas o caminho é esse, andai por ele. Então, Deus, Ele cria algumas provas, irmãos, para mostrar que Ele é Deus. Porque o ser humano esquece. O ser humano esquece. Sabe, diante de provações, o cristão, o ser humano, ele se comporta de duas formas. Algumas pessoas, quando estão passando por provação, a fé deles é fortalecida. Outros é ao contrário. Eu conheço gente assim, talvez eu esteja pregando para alguém que também conhece pessoas assim. Ou se identifique com essas características, né? Eu, por exemplo, o tempo que eu estou mais forte espiritualmente é quando eu estou passando por problema. Porque eu olho para a minha capacidade e vejo o problema e eu digo assim, é Deus, e me agarro com Deus, né? Aí a gente tem tempo para orar de madrugada, a oração é mais demorada, chega mais cedo na igreja. Rapaz, a gente fica uma benção quando a aprovação está apertando a gente, né? Mas quando está tudo bem, dá uma sensação de autossuficiência. Rapaz, eu posso, olha como eu consegui colocar as coisas tudo. Aí a gente pensa que foi a gente, né? Olha como eu consegui tudo, coloquei tudo nos trilhos, eu estava endividado, está tudo ok, está tudo bacana, eu estou aqui todo mundo saudável, com saúde, um bom trabalho, uma boa família, então está tudo tranquilo. Então a gente começa a não ter tempo mais para orar, não ter tempo mais para a Bíblia, o sermão passou do horário, eu vou embora, porque esse pregador fala demais. Entendeu? Tudo muda. Mas eu conheço pessoas que é diferente. Quando elas estão passando por provações, elas abandonam Deus. Não quer saber de igreja. Afinal de contas, estou servindo um Deus que não me ajuda em nada, rapaz. Eu estou tendo mais problema com Deus que quando eu estava sem Deus, então eu vou cair fora. Eu conheço pessoas assim, né? E quando as coisas estão bem, em todas as áreas, é um camarada fervoroso. Ora, prega, fervor, né? A gente falta ver o camarada com asa andando só de santidade. Porque está tudo bem. Então, cada pessoa se comporta de uma forma, né? E isso é errado ou certo, irmão? Bom, se é errado ou se é certo, eu não sei. O que eu sei é que o ser humano é diferente e pensa diferente um do outro. Cada um pensa de uma forma, um se comporta de uma forma, outro de outra, né? Mas Deus, Ele permite as provações exatamente para nos lembrar que Ele existe, que há um Deus. Há um Deus. Então, Ele permite, aliás, Ele cria a prova para lembrar que Ele é Deus. Outra coisa, para nos amadurecer, ou para mostrar até onde podemos ir. Eu não quero que você confunda uma coisa com a outra, eu quero finalizar minha mensagem já quase aqui no final, mas não quero que você confunda uma coisa com a outra. Eu falei de autoconfiança, e eu expliquei para você que o cristão confia em quem? Em Deus. Ele não confia nele mesmo, né? Mas Deus, muitas das vezes, Ele cria a prova para mostrar até onde nós somos capazes de suportar a adversidade. Até onde nós somos capazes de suportar. Sabe por quê? Porque nós nos desconhecemos.
A gente acha que a gente tem força, mas a gente só vai saber o tanto de força que a gente tem quando a gente precisa colocar toda a força que a gente tem. Aí a gente vai perceber, né? E tem gente que, se não passar por problema, vai ficar um eterno menino. Tem gente que completa 40 anos de igreja, irmãos, mas é um menino, é imaturo. Qualquer problema se desmancha, né? É imaturo. Então Deus diz assim, olha, eu vou jogar uma prova para aquele camarada se fortalecer. E esses obstáculos vai fortalecendo, fortalecendo, fortalecendo. E a gente vai percebendo assim, rapaz, eu pensei que eu não suportaria, eu suporto. Olha, eu sou mais forte do que eu imaginei, né? E a gente agora começa a se fortalecer. E Deus fica maravilhado com isso, porque Ele percebe um filho que, em meio à adversidade, consegue crescer, consegue se fortalecer, ao invés de reclamar. Então, irmãos, eu quero concluir essa mensagem dizendo para você duas coisas. Primeiro, esses três tipos de prova, a prova que você cria, a prova que Deus permite e a prova que o próprio Deus cria, Deus está com você em todas elas. Irmão, mas foi eu que criei o problema. Deus está contigo, Ele não te abandona. Irmão, foi Deus que permitiu. Senhor, por que tu permitiu? Deus assim, permiti, mas estou do teu lado. Senhor, por que tu criou? Criei, mas estou contigo, vamos vencer junto. E você vai perceber o lado bom desse problema. Porque você só está olhando o lado mau, mas você vai ver o lado bom. Então, Deus está contigo em todas essas provas. Outra coisa, o texto que nós lemos, o versículo 11, Paulo diz o seguinte, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, tudo é resultado de um aprendizado. Paulo não está dizendo aqui, eu consigo, né? Eu consigo ter paz em meio à provação. Ele está dizendo assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Como eu falei, tudo é o resultado de um aprendizado. E como é que se aprende? Com as provas. A prova que você cria, a prova que Deus permite e a prova que Deus cria. Entende? É assim que a gente aprende. Precisamos da lição para poder aprender. Irmãos, essa é a mensagem que Deus tinha preparado para cada um de nós nessa noite. Eu confesso a vocês que essa mensagem me ensinou muito. E eu oro a Deus para que também ela sirva de nutrição espiritual para a tua vida. E que essa mensagem também, irmãos, venha como resposta a muitos dos teus questionamentos em relação às provações que tu tem vivido ou está vivendo. Acredite, Deus está contigo. Vamos cantar o hino de número 502. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor.
seus olhos, dirija seu pensamento aos céus e vamos falar com Deus. Querido, santo e bendito Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado também, Senhor, por todas as provas que já passamos. Cada uma delas, Senhor, serviu para o nosso crescimento. Talvez, Senhor, no momento da prova tenhamos reclamado, chorado, sofrido. Mas após a prova, Senhor, percebemos o aprendizado, a grandeza, nos fortalecemos, crescemos e nós te louvamos por isso. Senhor, dá-nos sabedoria, Pai, para administrar a nossa vida de maneira sábia. Se por algum motivo, Pai, viemos passar alguma provação, que o Senhor esteja sempre ao nosso lado. E que o Senhor nos ajude a vencer, assim como tem nos ajudado até hoje. Pai querido, está diante de cada um de nós mais uma semana de trabalho. A mesma para nós é desconhecida, Pai, não sabemos o que nos aguarda amanhã. Por esse motivo, Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, crendo que o Senhor vai zelar e cuidar de cada um de nós como tem feito até hoje. Nos dê uma semana de paz, nos lava com Teu sangue e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podemos assentar e enquanto nós cantamos esse hino de despedida, o irmão estará se retirando e estará à porta para cumprimentar cada um de nós. O hino de número 602, Graça, Amor e Comunhão. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus do Pai e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Uma feliz semana para todos. E até o nosso próximo encontro, quarta-feira, né?